Olá, bem-vindos ao novo episódio do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E hoje nós estamos aqui para falar como o empresário consegue criar uma rotina anual para focar no estratégico do negócio. E por que a gente escolheu esse tema, Will? Nós optamos por falar sobre isso hoje, porque tem muito empresário, muita empresária que começou um negócio e não sabe por onde começar a organizar a rotina, né, dele, como é que ele vai fazer, encaixar as coisas, né, o que ele precisa fazer para manter o foco na estratégia. E tem empresários que começaram já há muito tempo e também tem esse problema. Não é um problema, uma situação de empresário que está começando ontem, não. É normalmente um problema crônico em muitas empresas do empresário não conseguir dedicar uma parte do seu tempo para o estratégico, e isso vai acarretar em diversos problemas para o negócio no futuro. Certo. E esse é o diferencial da empresa exponencial, né, Will, que a gente tanto fala aqui. Enfim, podcast Empresa Exponencial, a gente quer que vocês construam a sua empresa de uma forma exponencial. Então ela cresce, ela bate metas de forma contínua, tem uma gestão muito bem feita, e esse tipo de empresa, ele só acontece, só atinge esses bons resultados porque tem um ator principal, né? E esse ator a gente tem chamado aí de empresário estratégico. É isso mesmo. Isso normalmente é o ponto em comum que a gente vê das empresas que conseguem crescer ao longo do tempo. Então, empresas que crescem ou rápido, mesmo aquelas que crescem de forma incremental ano a ano, mas conseguem evoluir, a gente percebe, recapitulando os anos anteriores da empresa, ver esse crescimento, normalmente ela tem realmente esse empresário que é estratégico no negócio. É uma pessoa que dedica, não 100%, porque é quase impossível dedicar 100% do empresário, mas pelo menos uma boa parte do seu tempo para pensar na estratégia da empresa. Legal. E o que significa, de fato, ser um empresário estratégico, Will, para além desse geral que você deu aqui? O empresário estratégico é aquele que ele está preocupado e está olhando para o futuro da empresa, ao invés de apenas olhar o presente. Quando a gente faz a comparação dos perfis de empresário, que tem o perfil técnico, o perfil administrador e o empreendedor. Todos os empresários têm um pouquinho, ou às vezes um pouco mais de um, menos de outro, dentro de si. Em geral, o perfil técnico ele se sobressai por conta da natureza de criação da empresa, que normalmente o empresário ele abre o negócio naquilo que ele domina construir, daquele domina fazer, daquele que ele sabe vender ou produzir. E aí, essa parte técnica, ela está sempre olhando e preocupada com o presente do negócio. Então, assim, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso entregar para o meu cliente, o que eu preciso vender hoje, ele está olhando o dia a dia do negócio em si, ele está preocupado com as tarefas mais operacionais do negócio. O administrador, por consequência, ele está fazendo o quê? Ele está controlando os resultados passados do negócio, para você entender onde você está. Então, para eu saber onde eu estou hoje, eu preciso olhar o que aconteceu até aqui. O histórico, né? Do que exatamente. E o empresário estratégico, o empresário empreendedor, de fato, ele está olhando o futuro. Então, o empresário estratégico é aquele que dedica pelo menos uma parte do seu tempo para olhar e se preocupar com o futuro da empresa e não só com o presente. Perfeito. Então, ele consegue sair do operacional, a gente pode dizer assim. Aquele empresário pelo menos que parcialmente. para apagar incêndio. A gente ouve muitos empresários falando no dia a dia, eu só fico na operação, é só problema o dia inteiro e o pessoal não consegue desenvolver se eu não tô junto, né? A produção não vai para frente se eu não tô ali acompanhando. Então, na verdade, isso não está sendo nada estratégico, esse empresário que está fazendo isso, está passando por essas situações. Essas situações, elas vão acontecer, tá? O que ela não pode fazer, ela não pode dominar o dia do empresário inteiro, tá? São situações que esporadicamente podem acontecer, o empresário vai ter que resolver uma bucha ele mesmo, vai ter que pegar ali no colo a bucha para ele, mas isso não pode ser uma coisa rotineira, consistente do empresário, senão o empresário... Viver só disso, a empresa. Senão o empresário ele não vai ser o CEO do negócio, como a gente chama, o empresário CEO, é aquele cara que está administrando o negócio assim, ele está sendo um funcionário, está exercendo um papel de bombeiro dentro do negócio, e a gente sabe o quão ruim é isso, pensando na saúde da empresa para o futuro. Então ele está ali só fazendo o dia a dia do negócio, ele não está olhando o resto, e aí quando você não olha o resto, a empresa ela vai decaindo com o tempo. Às vezes até falta controle financeiro, porque o empresário não tem tempo para olhar isso. Falta tempo para o controle financeiro, né? Então, pensa, o financeiro que tá falando, a gente está falando de controlar o dinheiro do negócio, que é o oxigênio da empresa, que vai fazer a empresa crescer, ou vai fazer a empresa pagar seus compromissos, vai fazer as coisas acontecerem da forma correta. Ele não olha nem isso às vezes, porque ele está
tão dedicado para o operacional que ele não consegue nem exercer esse papel dentro do negócio. E o estratégico, né, vem nessa linha também, porque o empresário estratégico é aquele que ele, ao olhar o futuro da empresa, o que ele está fazendo? Tá? Primeira coisa que ele está fazendo é definindo uma visão forte para a empresa dele. Visão é um item que compõe o tripé, como a gente chama, tripé da cultura, né? Junto com missão e valores, compõe o tripé da cultura lá no nosso planejamento estratégico. E a visão é exatamente onde você quer chegar. Então, acredito que todo empresário, em algum momento, ele sonha, ele tem expectativas com o negócio dele, ele deseja algo para o negócio dele maior do que é hoje. E isso é a visão, então é como ele quer a empresa dele. Normalmente a gente tem isso no pessoal, então, eu quero ter 2 filhos, eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Isso é você tá imaginando como vai ser seu futuro. E para a empresa falta isso muitas vezes. E quando o empresário ele está olhando o futuro, a primeira coisa que ele faz é definir essa visão forte. E tem que ser uma visão ambiciosa. A gente até falou aqui outras vezes, né, do que a empresa precisa para conseguir escalar e crescer. Mas a primeira coisa é uma visão ambiciosa do negócio. Uma visão lá para frente, daqui 5, 10 anos, como ele visualiza o negócio dele. E aí é legal ele colocar isso na parede, como se fosse uma fotografia, como a gente fala. Então, olhar para isso todo dia, ou pelo menos com uma frequência alta, né? Você precisa ter isso de forma mais concreta possível, que você conseguir visualizar esse seu futuro de negócio, mais fácil vai ser para você entender onde você está em relação a onde você quer chegar, e para as pessoas também saberem onde elas vão chegar, qual o que está por trás, qual é o sonho do negócio de uma forma geral. Isso de uma maneira muito recorrente, tende a motivar as pessoas que estão lá dentro e até incentivá-las, eventualmente, a declinar uma oportunidade fora do seu negócio, porque ela está alinhada com um sonho, com a tua visão, né? Isso é muito importante. As pessoas chamam muito isso do propósito do negócio, né? O propósito da empresa. Isso. Banalizou um pouco esse termo, acho que ultimamente. As pessoas falam, trabalhar por propósito, mas e a questão do dinheiro, do lucro, acho que não entrando nessa seara, mas falando que isso é importante para direcionar, né? Tem que ter, o barco tá navegando, a empresa tá ali, ela existe, ela tá indo para frente. Tem que ter alguém indicando o caminho para onde tá indo, porque senão vai ficar ali, só de acordo com a maré, o que estiver acontecendo ali, vai indo, né? Só vai indo. Acho que legal você trazer essa ideia do empresário estratégico ser essa pessoa que foca no crescimento da empresa, assim, tá olhando pra frente, sabendo o que tá acontecendo no presente, encaminhando isso, né, direcionando. A visão do negócio pensa assim, lá na época dos exploradores, né, das grandes navegações marítimas, que toda a Terra girava em torno da Europa, né, para eles só existia a Europa, a Ásia e um pouquinho da África ali. Então, quando os primeiros navegadores, os pioneiros que descobriram a América, enfim, eles tinham uma visão de algo além do que eles conheciam hoje. Né? Era uma ideia. Eles iam testar. E construíram toda uma estrutura para chegar nessa ideia. Era uma visão que eles tinham. Né? Não foi por acidente, obviamente, que descobriram as Américas. Né? Isso já foi refutado há muito tempo pelos historiadores. Então, eles tinham uma visão de que haveria umas novas terras, né, dentro do conhecimento global ali, e que eles poderiam explorar e teria um paraíso, né? Teria toda uma série de recompensas para quem chegasse lá. E eles tinham essa visão. Então a visão deles era esse paraíso, essas novas terras inexploradas, cheias de recursos, tinham interesse também, obviamente, econômico, e eles construíram as caravelas, chamaram as equipes, montaram toda a estrutura para chegar lá. E obviamente não foi um caminho fácil, né? Nada que é novidade, nada que é novo é muito fácil, você vai ter muitos desafios ali que você nem imaginava, mas eles seguiram com essa visão e as pessoas, né? Quem estava dentro do barco, literalmente remavam para o barco acontecer. E é importante dizer que eles não sabiam exatamente a rota, né? Eles tinham ideias, eles tinham algumas noções. Exatamente. Do que dava para ser feito ou não. Isso. Conhecer isso é importante, saber disso é importante, né? Porque você sabendo onde você quer chegar, com o que você tá lidando ali no momento para te direcionar para essas terras, né, finais, você consegue traçar os melhores planos aí no dia a dia. Então, por isso que o empresário estratégico ele tem que começar pela visão do negócio, definir a visão forte da empresa, a visão ambiciosa do negócio. Ô, Will, vou aproveitar que a gente está falando aqui sobre o empresário que está mais na estratégia, que está mais no operacional. Tem alguns recursos novos no podcast. Para quem está ouvindo pelo Spotify, consegue agora deixar comentário. Para quem já acompanha pelo YouTube, também comenta aí, então, empresária que está nos ouvindo.
Você tá mais no operacional ou no estratégico? Pra gente ter uma ideia aqui como é que tá ainda a nossa audiência e como é que esse tema vai impactar vocês. E alinhando com essa questão de visão, esse tópico que a gente está pontuando aqui, dizem, né, que quando a gente declara externamente onde a gente quer chegar, nós tendemos a chegar lá de uma forma mais eficiente, ou uma forma com uma chance maior de sucesso, porque nós estamos declarando para o mundo e a gente se compromete mais com aquilo. Então já vai a primeira dica. Comenta também aqui, seja no Spotify, na caixinha do Spotify, ou nos comentários do YouTube, qual é a tua visão ambiciosa. Comenta aqui, você vai declarar isso para o mundo e lá daqui a 1 ano você não vai ter tirado isso da cabeça. E a gente, né, vai estar sabendo disso, você vai ter que se comprometer com essa visão. Acho que diria também, falando aqui do futuro ainda, né, o que é olhar para o futuro, uma vez que você definiu a visão, que é onde você quer chegar, você vai começar a entender onde você está hoje e quais são as oportunidades que você tem para chegar lá. Então, compete ao empresário estratégico monitorar as oportunidades de mercado e criar ações para capturar essas oportunidades. Assim, falta muita criatividade de uma forma geral. Eu estou dizendo que existe muito dinheiro na mesa que não é capturado por muitas empresas. Então, são oportunidades que às vezes estão perto do empresário ou, eventualmente, que vai demandar ali um esforço para capturar essa oportunidade, mas é dinheiro que existe hoje no mercado ou possibilidades que existem no mercado, e que se o empresário não para entender essas oportunidades, desenhar um plano de ação para capturar essas oportunidades, simplesmente vai indo, até que o concorrente começa a crescer. Aí você vai ver o que ele fez, ele desenvolveu a tecnologia que precisava, ele mudou a sua comunicação, ele criou o brand, ele criou a marca dele do jeito que precisava para se comunicar com um determinado público. Aquelas oportunidades que você, se tivesse parado para entender, analisar, você poderia também pensar no futuro da empresa, criando formas e mecanismos para capturar essas oportunidades. Todos os negócios têm oportunidade, fato, né? Mesmo aqueles negócios mais saturados, aqueles nichos que existem muitos concorrentes, ou então é um mercado de commodity, onde todo mundo meio que vende a mesma coisa, existe oportunidade. Você precisa ter criatividade e um processo sistematizado também para capturar esses insights. Existem formas de capturar esses insights, não é só acordar de manhã com uma, né, ou com então a lâmpada. Se trancar na sala, o dono da empresa se tranca, não fala mais com ninguém, delega tudo, deixa todo mundo fazendo tudo e a pessoa fica ali só confabulando, pensando, imaginando. Não é assim que acontece, né, Will? Acho que... Os primeiros insights, normalmente, ele vem de reflexões internas, sim. Então, você vai ter que ter um momento que você vai parar e refletir, seja sozinho, com seus sócios, as pessoas estratégicas dentro da sua empresa, e pensar nessas possíveis oportunidades. Mas, obviamente, depois ele demanda pesquisa, demanda um entendimento mais prático daquela oportunidade em si. Mas, de uma forma geral, você precisa estar olhando para as oportunidades de mercado e ser criativo também na hora de capturar isso, né? Inovador de preferência para gerar ainda mais valor para o seu negócio. Então, o empresário estratégico, ele olha as oportunidades e ele monta o quê? Ações e projetos para atingir o objetivo que ele tem, essa visão que ele tem. Então, ele também vai montar, ele vai pensar em planos de ações ou planos de projetos para ser colocado em prática aqueles projetos em tese. Obviamente, um plano é sempre uma expectativa, mas aqueles projetos acontecendo e gerando os resultados estimados, a empresa vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, visão do futuro também para o negócio. Ele estabelece as metas e diretrizes estratégicas para a empresa. Então, se eu quero, vamos dizer que eu quero crescer vertiginosamente, eu quero crescer muito rápido, uma empresa quer um crescimento exponencial, vou ter que ter metas ousadas e essas metas eu vou ter que distribuir isso para as pessoas dentro, principalmente para as áreas do meu negócio, e essas áreas vão ter que gerar os resultados para essas metas serem atingidas e eu chegar lá no meu objetivo também. Então, o empresário estratégico, ele define as metas e principalmente as diretrizes estratégicas do negócio. E acompanha os resultados, obviamente. Não basta você fazer o plano, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, então você vai ter que acompanhar também o que está acontecendo, mas não acompanhar processinho, tarefinha, detalhezinho. Não, né? Você vai acompanhar estrategicamente os resultados estratégicos do seu negócio, né? Isso, eu acho que pelo que eu falei aqui, né, o empresário já deve estar convencido de que ele vai ter que precisar abandonar algumas coisas que acontecem hoje na empresa. Uma delas é operacional, ou abandonar de uma forma parcial, né? Normalmente parcial, porque você nunca vai conseguir sair integralmente. Normalmente uma pequena empresa, o empresário, ele está muito vinculado no operacional, mas pelo menos parcialmente. Ele precisa dedicar pelo menos metade do tempo dele para
fazer a parte de gestão e estratégia da empresa. Olha, a gente está sendo bonzinho aqui falando de 50%, tá? Quanto mais você pensar no longo prazo da sua empresa, provavelmente mais resultados você vai ter. Vai estar mais preparado, Isso. Né, para então, lidar com o dia a dia. O operacional, ele está lidando com o curto prazo, é o presente, como a gente falou. Isso. O estratégico está pensando no médio e longo prazo. Então, você está querendo ter uma empresa que cresça, que exista por muito tempo, você vai pensar no longo prazo. Então, sair do operacional, delegar atividades que são não estratégicas. Você precisa conhecer bem o seu negócio, entender, né, o que está acontecendo ali para poder direcionar as atividades para as pessoas certas, né, também. E também você vai focar naquilo que realmente importa para sua empresa crescer. Basicamente isso, Esse é o resumo do empresário estratégico. Esse é o empresário estratégico, um empresário que ele consegue, de uma forma geral, seguindo as rotinas que a gente vai passar aqui. Isso. Porque fica às vezes muito complexo, né? Muito confuso. Tá, legal, entendi, eu preciso criar a visão, preciso capturar as oportunidades, preciso fazer um plano de ação. Preciso sair do operacional. Mas como na prática eu vou fazer isso? A gente vai trazer isso aqui para quem está acompanhando, né? Na prática, quais as atividades que você vai precisar ter para isso acontecer. Perfeito. E hoje a nossa ideia é trazer a rotina anual focada na estratégia. Por que isso é importante, ter uma rotina anual para a estratégia, Will? Eu acho que a primeira coisa é organização, né? Porque se você não trava alguns compromissos na sua agenda, sabe quando eles acontecem? Nunca. É fácil de se perder, né? Você, eu tenho que fazer isso, né? Às vezes o empresário, a empresária tá ouvindo o podcast, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Só fica lá na listinha de tarefas a fazer, mas nunca vai pro calendário, né? Nunca vai pra agenda de fato. Se você não estabelece essas rotinas ao longo do ano, então, em janeiro a gente vai fazer tal coisa, fechou o primeiro trimestre a gente vai fazer tal coisa, fechou o primeiro semestre a gente vai fazer tal coisa, final de ano a gente vai fazer outras coisas. Se você não trava isso, a chance de o dia a dia consumir esses momentos que seriam importantes para o estratégico é muito grande. Então você tem que trava um dia, né? Dependendo do que for a tarefa, você vai ter que travar um dia, talvez uma semana, né? E tem empresário fica maluco, falou que vai ficar uma semana só focado no estratégico, ele acha que é impossível. No final das contas, quando você implementa isso aqui certinho, a própria cultura da empresa ela vai se ajustando, ela vai se moldando para as pessoas terem mais autonomia, conseguirem executar suas atividades de uma forma melhor, sem precisar ir depender do dono tanto. Então, a estratégia também traz isso para o operacional. O empresário consegue ver uma melhora da produtividade e autonomia das pessoas que estão dentro do negócio, porque a gente está falando de estabelecer metas, diretrizes e acompanhar resultados. E as pessoas, por si só, elas vão ter mais clareza de onde elas vão ter que chegar, os resultados que elas vão ter que produzir para a empresa, também os resultados que ela vai ter, como ela vai ser avaliada e o que acontece quando ela bater ou não bater a meta. No fim, traz clareza para todo mundo, né, Will? Por que tá fazendo aquilo? Então, pro empresário, para a equipe. Eu diria que travar essas rotinas é importante, anuais, né? Para a organização do empresário, para ele poder separar essa agenda já de uma forma antecipada, para saber que ele precisa fazer aquilo. Segundo, já é isso, alinhamento com as pessoas, de uma forma geral. Boa. Se alinhou a expectativa, se alinhou os resultados esperados, qual a forma de avaliação, as recompensas, as responsabilidades. Enfim, já ficou alinhado isso com as pessoas, fica muito mais fácil do negócio acontecer no dia a dia. Eu diria também que essa previsibilidade do que você vai ter que fazer, das coisas, principalmente quando a gente está falando de estabelecer aqui um planejamento estratégico, é gerar previsibilidade. E quando a gente tem certa previsibilidade sobre algo, nosso nível de ansiedade diminui. E o empresário, ele é um sujeito meio ansioso, sabe? Porque tem muita coisa acontecendo, muitas responsabilidades e a vida pessoal do empresário geralmente depende, né, da vida empresarial dele. Muita coisa depende do empresário. As responsabilidades normalmente são altas, né? Mesmo pequena empresa, ele tem um colaborador que seja uma vida que depende daquele negócio para acontecer fora a vida dele mesmo, os sonhos que ele tem pessoais. Então ele é um sujeito meio ansioso. E quando você cria um plano estratégico, você tem mais entendimento sobre o que precisa fazer, e isso diminui seu nível de estresse, seu nível de ansiedade. É basicamente sair e executar, né? Um planejamento serve para isso. Ajuda também na cultura de desempenho da empresa, como eu comentei aqui. Então, você estabelecendo os planejamentos, as ações, as pessoas vão ter clareza e elas vão saber que elas precisam entregar os resultados, porque a avaliação vai ser baseada no desempenho dela. Isso muda, por isso que eu falei que a cultura ela vai meio que se ajustando automaticamente, porque a empresa inteira vira estratégica, né? A empresa vira estratégica, isso é interessante. E assim, né, aquilo, não deixa o dia a dia consumir as atividades, os momentos que realmente são necessários dele parar, pensar. Às vezes,
são coisas mais reflexivas mesmo, mais íntimas, tem coisas que não, mas tem que ter esse momento para sentar, olhar, porque se você só tá correndo no operação, ninguém tá fazendo a sua empresa crescer. E aí não tem jeito. Como é que você vai querer que sua empresa tenha sucesso? E às vezes cai muito naquilo de empresários que ficam com a sensação de a empresa tá parada, a empresa tá estagnada, não tá saindo do lugar, entra mês, sai mês, os resultados continuam os mesmos, né? Não parou para fazer essa reflexão, não parou para planejar, e esse pode ser o diferencial, né, dessa sensação, porque às vezes você parando para estruturar isso, como que você vai fazer, qual o caminho, qual a rota, o que vai guiar as ações dentro da tua empresa, você consegue ter mais noção do que realmente o próximo passo foi dado, não foi dado, e às vezes muda até essa percepção de, então a empresa não estava tão estagnada assim quanto eu imaginava, né? Ou às vezes a pessoa pode ter uma ideia de que, putz, tô parado no tempo. Tá pior do que pensava. Tá pior do que eu imaginava. Mas é importante ter essa clareza, assim, pra realmente ter uma ação, uma atitude diante disso tudo. E por isso que a gente vai ensinar hoje a fazer a rotina anual. E, Will, fiquei pensando aqui um pouquinho, e para o empresário que está começando agora, para aquela empresa que ainda é pequena, o empresário acabou de abrir a empresa, às vezes é MEI, ou tem no máximo 1 ou 2 funcionários ou parceiros que apoiam ali o dia a dia. Me parece que ele não vai ter muito tempo para focar na estratégia, porque muitas outras atividades dependem que ele execute para que elas sejam feitas. Como é que esse empresário faz? Vamos lá, né? Você comentou, MEI, em profissionais autônomos de uma forma geral, eles não têm o sonho, desejo de ter uma empresa. Não são empresários, eles são profissionais. Então ele tá mais para um funcionário, só que ele é autônomo, ele só não tem um chefe, uma hierarquia acima dele. Mas ele é um profissional, ele é o cara que ele executa, ele não tem o desejo de fazer a empresa dele crescer. Não é para esse perfil que a gente conversa aqui. O perfil que a gente conversa aqui são empresários que querem crescer, que querem ter o seu negócio evoluindo, querem ser considerados profissionais de sucesso, ter empresas de sucesso e ver, de fato, a sua visão de negócio, a visão de futuro acontecendo. O empresário, o MEI, que eu entendo que tenha MEIs que tem esse desejo de crescer. Sim, subindo de escala, né? De MEI, virar uma microempresa, virar uma pequena empresa. Isso, mas tem MEIs que não. Eventualmente ele só criou o CNPJ dele para prestar um serviço de forma autônoma, tá? Normalmente esse profissional, mesmo ele vai ter que dedicar uma parte para o estratégico, porque, no final de contas, a renda dele depende do negócio dele. Mas num patamar, vamos dizer assim, numa complexidade muito menor. Agora, o empresário, de fato, que construiu e tem a empresa dele, ele quer crescer, quer chegar daqui a um ano e olhar para trás e falar, olha a evolução que a gente teve, quer ter equipe para comemorar e celebrar junto, quer ver pessoas dentro do negócio crescendo junto com ele, eventualmente abrindo a oportunidade dos colaboradores se tornarem sócios no futuro também do negócio. Então, esse empresário ele tem que ter a consciência de que crescimento, para crescer, precisa investir. A gente já falou várias vezes aqui, investimento gera crescimento. É todo investimento? Óbvio que não. Você vai ter investimentos que vão empurrar a tua empresa mais para frente, tem investimentos que não vão ser tão efetivos assim. Por isso que você vai ter que pensar nos planos de ações combinado com a tua visão de negócio, com as oportunidades que existem e buscar sempre acompanhar para ver se está chegando lá. Eventualmente no teu plano você criou uma ação que não está tendo efeito e aí você vai ter que ajustar aquela ação, não a meta. Exato. Né? Não a meta ajusta. é a meta. O alvo continua o mesmo. O alvo continua mesmo. Isso. Você vai mudar a direção da tua flechada ali, tá? Mas o empresário que ele quer crescer, ele vai ter que investir em algum momento. Então, se ele tá no momento, ele acabou de abrir empresa, não tem caixa nenhum, 0, ele vai ter que se dedicar muito, vai ter que ter o controle financeiro impecável para levantar caixa ou buscar caixa com terceiros, se capitalizar através de banco, através de investidor anjo, etc. E aí, com esse caixa, ele vai ter que investir na estrutura, tanto física quanto em pessoas do negócio. E aí ele vai conseguir cada vez mais ter o seu tempo para estratégia. A gente fala, né, que o empresário, os primeiros 5 anos dele é o toca-toca, né? Ele vai só tocando o negócio, não pensa muito, só vai fazendo, vai fazendo, que tem vai pra fazendo. fazer, faço, né? Mas depois de 5 anos, não é possível que o empresário ainda esteja nessa situação e fique por mais 5. Ele vai ter que ter essa mudança de patamar. Tem que ter evolução. Senão a empresa dele não está evoluindo do jeito que ele precisa.
Tem os níveis, né, de crescimento, da fase de crescimento da empresa, Will. Tem da infância, adolescência, fase de crescimento, né, plenitude. Nesse caso, seria uma empresa, um empresário que ficou ali só na infância e fica num looping infinito. A gente falou sobre isso em episódios anteriores, para quem tiver interesse em como escalar a sua empresa. E no ciclo de vida das organizações também, né? Então, assim, em algum momento, o empresário ele vai ter que priorizar o longo prazo em detrimento do curto prazo. É isso que a gente falou, olhar para o presente e menos, olhar mais para o futuro e menos para o presente. Não que você vai abandonar o presente, mas você vai ter que dedicar, seu tempo é limitado. Então você vai ter que pegar uma parte do tempo que você tem hoje, olhando o presente, fazendo as atividades operacionais e olhar para o futuro. Usar o tempo com estratégia também, né? Não de qualquer jeito. Valorizar o seu tempo, valorizar a sua hora, empresário. De preferência. Bom, então aqui hoje a gente vai fazer, a parte 1, né, Will, desse episódio, sobre como criar uma rotina de estratégia para o empresário. A parte 1 a gente vai falar sobre a rotina anual. Aproveitem, acompanhem, siga quem não está seguindo no Spotify, quem não está seguindo no nosso canal do YouTube. Clica lá na nossa página para seguir, acompanhe, ative as notificações também, porque a parte 2 vai vir logo na sequência e ela vai falar um pouco mais sobre a rotina mensal. Ela tem um pouquinho mais a ver com a gestão que você vai fazendo no negócio ali no dia a dia. Então, a gente quis trazer um pouco dessa ideia, né? Do que fazer no ano e o que fazer mês a mês. O que fazer no dia a dia. Então, esse episódio a gente vai passar as atividades que, em geral, né, as frentes que o empresário vai ter que lidar ao longo do ano. E no próximo episódio, se você ativou a notificação, você já vai receber a notificação. Você vai descobrir quais são as atividades que você precisa ter ao longo do dia, né, dentro de um mês, para você também manter esse seu foco no estratégico de uma forma geral. E, na verdade, vocês vão perceber que demanda-se menos tempo do que se imagina. Sim. Nossa, eu vou ter que... Nunca mais, vou ter que me fechar num quarto, como você falou, né, senão não consigo. Não, na verdade não. Se você souber e ter organização na sua rotina, principalmente deixar travados seus compromissos, você vai ver que dá para fazer, você não vai precisar abandonar ninguém, é só realmente ir direcionando o seu foco para isso. Qual a nossa dica aqui para esse empresário que está querendo colocar na agenda dele, travar as datas mais importantes, as atividades estratégicas que ele precisa fazer ao longo do ano? Eu separo as atividades estratégicas ao longo do ano em 4 frentes, Nai. Eu diria que a primeira frente está relacionada com o meu relacionamento. Fortalecer relacionamentos externos e internos. Fortalecer e expandir meus relacionamentos. Então, essa é a primeira frente. Eu vou ter que ter também compromissos ao longo do ano de planejamento. Esse é o segunda frente. Segunda frente. A terceira frente são as atividades de monitoramento, compromissos de monitoramento. E o quarto são as atividades de desenvolvimento. Então, vamos lá. Relacionamento, planejamento, monitoramento e desenvolvimento, certo? Ótimo. São essas 4 frentes. Explicando melhor o que é cada uma delas. Vamos lá. Começando pelo relacionamento. Eu já falei que significa você ter momentos ao longo do seu ano que você vai interagir com pessoas, principalmente, externas e internas na sua empresa. Eu tendo a pensar muito, quando a gente está falando de compromissos para fortalecer e expandir relacionamentos externos, por exemplo, os eventos dentro da área do negócio. Então, por exemplo, eu posso participar de feiras dentro do meu nicho, né? Aquelas feiras que acontecem, centros de exposições, etc. Tem, por exemplo, conferências onde você tem profissionais, referências palestrando sobre algo e normalmente quem está assistindo aquilo ali também está dentro daquele mercado e existe um network. Enfim, existem N maneiras ali. Uma outra forma, por exemplo, de você expandir seu relacionamento externo, participar de grupos de network, rodadas de negociação ou rodas de negociação, como alguns chamam, que é muito interessante. Então, você vai estar no seu ambiente com empresários que não necessariamente são do teu negócio, do teu mercado, mas que esse compartilhamento de experiências, eventualmente é um parceiro que você pode contratar ou que ele vai contratar o teu serviço, vai comprar de você. Então, é muito interessante. Grupos de network eu acho bem bacana. Também participar de associações, né, dentro da cidade, do seu município, mentorias empresariais em grupo, por exemplo, também são bem bacanas, né? A gente já oferece, por exemplo, a nossa imersão
para quem quer desenvolver o planejamento estratégico, é uma imersão em grupo. E é muito bacana que a gente começa a ver já as interações entre os empresários que estão lá, compartilhando suas experiências, suas dores também, por que não, né? Isso traz um certo conforto e já saiu até negócio, né? Desses projetos. Então, é muito bacana. E aí, do ponto de vista interno, né, quando a gente está falando de ampliar e fortalecer o seu relacionamento interno, com as pessoas dentro da sua empresa, sejam níveis de liderança, sejam níveis de operação do seu negócio, mas é você manter esse relacionamento que é importante também. Tem que travar na agenda, então, pelo menos. O empresário ele tem que ser acessível às pessoas dentro do negócio, ele precisa ter esse contato, as pessoas precisam conhecer quem ele é. E ter esse relacionamento é importante, porque numa empresa em que o dono é o chefe, né, é um cara que ele só tá lá, ele exige, manda, etc. Ele não é um cara que ele tem empatia, que ele não conhece a história das pessoas. Quando acontecer um problema, ele vai ser o último a saber, porque as pessoas não vão querer reportar para ele. Nele, então é importante ele expandir esse relacionamento interno, né? Então, por exemplo, isso pode acontecer em momentos que a empresa bater metas, ele deve tomar a frente, elogiar simbolicamente ou financeiramente as pessoas, os envolvidos, em fechamentos de ciclo também. Então, muitas empresas fecham, por exemplo, um primeiro ciclo como trimestral. Então, ela vai olhar, fechar um trimestre, ela vai olhar os resultados. Ou semestre, né? Ou semestre, enfim. Fechamentos de ciclo são importantes para o empresário estar presente também e mostrar, né, que ele está de olho no negócio. Datas comemorativas, tanto das empresas quanto das pessoas. Né, o empresário também pode aproveitar esses momentos para aumentar seu relacionamento, celebrações, happy hour, aí confraternizações de final de ano que também são importantes. Então tem vários momentos aí que o empresário pode usar para ampliar o seu relacionamento. Falo que relacionamento é uma atividade, na verdade, que está sendo sempre feito. Né? Seja interno ou externo. É sempre positivo você ter relacionamento. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, eu tô com muito relacionamento e isso está sendo ruim para mim. Não, é sempre positivo, né? Óbvio que você vai ter que amplia a visão, amplia possibilidades. Você vai ter que gerenciar o seu tempo para isso não consumir todo o seu momento estratégico. É justamente por isso que a gente está trazendo aqui essas ideias, né? Essas são situações, né? Então, tanto grupos de networking, eventos, conferências na área, quanto, né, momentos que bate meta, de fechamento de ciclos internos, datas comemorativas, são situações que acontecem todo ano. Ao longo do ano elas vão acontecer. O empresário precisa priorizar quais delas ele vai participar, em quais delas ele vai colocar na agenda dele, que ele faz questão que aconteçam dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, e que ele precise estar externamente ao negócio também, né? Em segundo, mas não menos importante, o planejamento. Ele precisa ter momentos do ano, ao longo do ano, que ele vai ter que parar para fazer o planejamento da empresa. Aqui eu separo em principalmente 2 tipos de planejamento, que é o planejamento estratégico e o planejamento financeiro. Qual que é a diferença entre eles, Will? O estratégico, ele está preocupado exatamente com essa visão, com o futuro do negócio. Então ele está fazendo o quê? Ele está pegando aquela visão que ele tem, aquele objetivo que ele tem para o negócio, e tentando transformar isso em insights ou em formas de capturar as oportunidades e chegar naquela visão. Foi aquilo que eu comentei no começo, né? Então, o planejamento estratégico está ligado ao objetivo estratégico da empresa dele, que deve estar relacionado com a visão de negócio que ele tem. E o planejamento financeiro, ele vem depois do planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, um bom planejamento estratégico, você vai definir as ações e projetos que você precisa implementar para o seu negócio acontecer no próximo ano, por exemplo. Isso demanda budget, né? Isso demanda orçamento. Dinheiro. Então, o financeiro ele vem depois, a partir do momento que você definiu o seu plano de ação, você vai criar um orçamento. Nada mais é um orçamento, né? A gente chama de previsão orçamentária, esse nome é um pouquinho complexo, mas é, na verdade, de uma forma geral, até simples. É você basicamente pensar no futuro do seu negócio ao longo do próximo ano, por exemplo, verificar quais são as receitas previstas que você vai ter e as despesas previstas que você vai ter. Você pode fazer isso de uma forma consolidada para a empresa, mas também por área do seu negócio. Então, se você tem, por exemplo, eu quero ampliar minha área comercial na empresa. Então, no meu plano de ação estratégico, tá lá, ampliar a área comercial na minha empresa, porque isso está relacionado com uma diretriz do meu negócio que é crescimento, por exemplo. E aí eu vou precisar de budget para isso. E aí, obviamente, eu já vou, então, com base num orçamento que eu tenho, com base numa cotação que eu tenho, uma estimativa que eu tenho de custo para aquilo, eu vou direcionar uma reserva talvez maior para a área comercial do que eu reservei para o ano anterior. Vai pensar, né, custos, né, de pessoal,
custos operacionais, ferramentas, de repente estrutura tem que física. Isso, então você vai ter que pensar nessas situações e colocar isso na planilha ou numa ferramenta, né? Se você estiver usando o painel do CEO, dá para usar o painel do CEO também, que é uma ferramenta que a gente usa junto com o planejamento estratégico. Legal. E quantas vezes ao ano tem que ser feito esse planejamento estratégico e o planejamento financeiro? Em geral, o planejamento estratégico e o financeiro é feito uma vez ao ano. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos... Tá. Não, né? Como o financeiro ele vem depois do estratégico, uma vez que você fez o estratégico, você vai para o financeiro. E não é uma via de mão única, não é só do estratégico para o financeiro. Pode ser que você tenha desenhado algumas ações, alguns projetos que o financeiro não comporta. Aí você vai ter que voltar para o estratégico, talvez reformular, mudar alguma coisa ali, né? Mas lembrando que as ações normalmente ligadas às estratégias são mais abertas. Não vai tanto no micro, né? Então no micro vai mais a organização tática do negócio. Mas... Não complicando muito. Faz o planejamento estratégico uma vez por ano, fechou o planejamento estratégico, vai para o financeiro e vê se os números batem. Se aquela estimativa de custo vai gerar o retorno que você precisa, vai gerar a receita que você precisa e no final das contas você vai ter o retorno desejado também. E se a tua empresa comporta comporta bancar tudo isso no final das contas. Legal. E para quem não viu ainda, nós falamos sobre como fazer um planejamento anual em um dia no episódio do podcast Empresa Exponencial, que é o episódio 21. Eu vou deixar no card e mencionado também na descrição do vídeo, para quem quiser acompanhar essa discussão que a gente teve, explicando o passo a passo para fazer esse planejamento anual em um dia só. E quem quer meu acompanhamento para fazer isso também dá, né? A gente lançou recentemente essa imersão onde... Além de passar o conhecimento, né, de uma forma mais impessoal, eu acompanho e monitoro o desenvolvimento desse planejamento estratégico. É um dia de imersão, porque a nossa promessa é essa, de fazer o planejamento estratégico. Então, se a gente está falando de um dia, você separar para fazer isso de fato. É claro que tem algumas coisas ali que a gente apoia, dá complemento, mas, de uma forma geral, uma imersão de um dia comigo, onde você vai sair com o planejamento estratégico da sua empresa feito, pronto, inclusive com a apresentação montada para apresentar para a equipe no dia seguinte. É bem bacana. Então, assiste o episódio. Se quiser meu acompanhamento também, manda... Vamos deixar o link também. Deixa o link também e aí vocês podem... se inscrever para receber a notificação quando tiver aberto, né, a próxima turma. Isso aí. Bom, falamos do relacionamento e planejamento, vamos agora para monitoramento. Então não basta planejar, você tem que acompanhar, certo? Exato. E o monitoramento também a gente vai separar em duas partes, monitoramento externo e monitoramento interno. O que é o monitoramento? É entender o que está acontecendo no meu ambiente. Então quando a gente está falando de monitoramento externo, é olhar o que está acontecendo no meu mercado. Olhar meus concorrentes, sim, olhar meus clientes, fazer uma pesquisa com os meus clientes, fazer uma pesquisa com meus parceiros. Pesquisa é uma coisa importantíssima. A famosa pesquisa de mercado, né, Will? Você pode fazer até cliente oculto, né? Você se passa por um cliente do teu concorrente, entende o que ele está fazendo ali, se está bom, se não está. Você, de repente, pode levar a sua régua também para chegar naquele nível. Ou você vê, de repente, que ele tem uma falha muito grande em algum quesito e você pode explorar isso também dentro do seu negócio. Essa parte é importantíssima, você tá ligado no seu ambiente. Tem o benchmarking também, né, que dá para ser feito. O benchmark é uma técnica bem legal, a gente já fez aqui. É interessante que é uma forma de você se aproximar de grandes empresas e saber o que acontece em grandes empresas ou empresas que você tem como referência e trazer para o seu negócio, que hoje está pequeno. Então, quando a gente vai fazer um benchmark, o que a gente quer saber? A gente quer saber o que está acontecendo numa empresa de referência para a gente. Então, eu, por exemplo... Eu quero ter um marketing melhor dentro do meu negócio. Eu vou pegar um player que eu sei que o marketing dele é maravilhoso, é legal, bacana, e vou falar, você topa a gente bater um papo sobre marketing, eu entender como você faz, você me deixa visitar a sua empresa, você me mostra... Conhecer a tua operação, hein? Muita gente pode falar assim, Will, não funciona, ninguém vai deixar. Pura crença limitante. Pura crença limitante. Em geral... É claro que você pode até oferecer um benefício, por exemplo, quando a gente fez benchmark sobre, inclusive, que gerou a criação do podcast, a gente fez com um player que a gente tem como referência aqui, ele se disponibilizou a conversar com a gente. Um player muito grande. E a gente descobriu o que ele faz, as coisas que ele, de uma forma geral, que a gente podia trazer também para a nossa empresa. Legal. E o que a gente ofereceu em troca? Mostrar para ele, quando a gente terminasse esses benchmarks, mostrar para ele os resultados. Então, de uma forma geral, ele também ia ter um benefício, ele ia ter uma troca nisso tudo. E ele ia receber, por exemplo, um benchmark feito por nós, para ele também poder utilizar na empresa dele.
é bacana. Tem muita oportunidade, como eu falei, que a gente pode usar aí para melhorar os nossos negócios. E interno, né, a gente está falando de você aproveitar os momentos de fechamento de ciclo para olhar os números do seu negócio, como está o planejamento e como foi realizado aquilo que você planejou, se está conferindo, os resultados estão vindo, não estão vindo. Normalmente isso é feito através de relatórios demonstrativos, reuniões. Os balanços, né? Os balanços, isso pode ser feito em geral junto com a equipe, né? Você pode separar por equipe ou fazer uma reunião geral com todo mundo, desde que os dados já estejam prontos. É a hora de focar aí nos indicadores da empresa, né? Focar nos indicadores do negócio. E é bacana você ter uma boa ferramenta para isso, né? Você tem uma ferramenta que permita você criar um quadro de indicadores estratégicos e aí no momento que você for fechar esse ciclo, você simplesmente, ou as pessoas, né, quem estiver dentro envolvido nessas áreas, trazem os números para você. Você vai, numa visão muito clara, saber qual foi o previsto. Ampla da empresa também. Você vai ter uma visão geral do seu negócio numa ferramenta única e saber. Por exemplo, o marketing atingiu o número de leads gerados que precisava? Não gerou. Quanto que deu? Quanto que bateu? 70%. O marketing conseguiu aumentar a taxa de eficiência de leads para passar para o comercial? Você vai monitorando isso de uma forma bem bacana, tá? Legal. Então são momentos também que o empresário deve fechar a agenda dele para... E quando que é recomendado, assim, esses períodos? Quantas vezes o empresário tem que fazer isso ao longo do ano? Monitoramento interno, você indicaria fechar? Depende do horizonte de tempo que ele fez o planejamento. Então, vamos supor, no planejamento anual, que é o mais comum para as empresas, eu recomendo você fazer isso pelo menos uma vez por trimestre. Então, você planejou, o ideal que você planeje o ano no finalzinho do ano anterior, né? Então, uma data que você vai ter que travar aí sempre na sua agenda é no final do ano, ou chegando outubro, novembro, parar pelo menos 2 dias, né? Para fazer esse planejamento estratégico. Isso já pensando no próximo ano. Aí chegou janeiro, começou a operação. Janeiro, fevereiro, março, fecha o primeiro trimestre e olha os resultados. Aí vem o segundo trimestre, fecha e você vê os resultados. Então, pelo menos por trimestre. Tá, e o monitoramento de mercado, que é aquele que você olha, faz benchmarking, cliente oculto, pesquisa de mercado, pesquisa com clientes, qual periodicidade? Pode ser uma delas, não precisa ser todas, né? Mas pelo menos uma vez por semestre. Tá certo. Se você parar para conversar com o teu cliente pelo menos uma vez por semestre, nossa, já é uma inteligência que você vai ganhar para o seu negócio absurda. Vocês não têm noção. É muito difícil ver os empresários conversando com clientes. Nós, inclusive, né, apesar de nós termos lá na Valorize um relacionamento, contato mensal com os nossos clientes, de uma forma mais estratégica, a gente não tinha esse contato para quem não é cliente. Empresários que, por exemplo, têm essas dores que a gente ajuda lá com o BPO financeiro, a gente não conversava muito bem com eles. E a gente passou a fazer isso. Certo. A gente passou uma pesquisa, de fato, né? Não é vender nada, não é essa ideia da pesquisa de mercado. É você entender o que seu cliente precisa, quais são as dores dele, como o seu negócio pode ajudar ele, e no final das contas você vai elaborar uma comunicação mais alinhada, está muito também ligado ao teu marketing, ao desenvolvimento de produtos também. Então, às vezes é uma entrevista de 1 hora, você já consegue ter assim, insights que podem mudar o rumo do seu negócio, de verdade. Então, sugiro fazer um desses aí. Também gosto muito do benchmark, como eu falei, mas não com clientes, mas com concorrentes ou outros players aí que são referências em alguma área para o teu negócio. E vamos então para a última frente de agenda que o empresário tem que travar ao longo do ano, que é desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento empresarial. Né? É o momento de afiar o machado. Já ouviu essa expressão, afiar o machado? Já ouvi, afiar o machado comum. Todo mundo fala isso, tá? Tô ali afiando o machado, tô fazendo aula, tô fazendo um curso, alguma coisa. Exatamente. Isso? Essa expressão ela tá muito relacionada com desenvolvimento, né, pessoal, de fato. Então, eu tô afiando o machado, eu tô me desenvolvendo. Mas eu vou contar aqui a historinha dessa expressão, então. Que, na verdade, eu acho que é uma fábula, não é uma história real, né? Mas até onde eu sei, essa história vem de 2 tribos na Noruega de lenhadores. E uma tribo, essa foi a versão que me contaram, tá? Pode ser que seja totalmente diferente. Mas uma tribo era rival da outra. Lá eles têm essa cultura, né, de lenhadores e tal. Inclusive tem campeonatos hoje, até hoje, né, de lenhadores, pessoal segurando as toras de madeira, cortando, etc. E lá na época mais antiga, tinham 2 comunidades, né, 2 tribos, vamos dizer assim, que eram 2 tribos muito conceituadas de lenhadores. E uma dessas tribos, ela tinha o grão-mestre dos lenhadores. Era o grande mestre, era a referência dentre todos. Era o Pelé, vamos dizer assim, dos lenhadores.
ou Messi, né, para os mais atuais, mas era a grande referência naquele assunto, né, naquele esporte, vamos dizer assim. E na tribo rival, na outra tribo, surgiu um cara, e esse grão-mestre já era uma pessoa de idade, experiente, né, realmente já tinha uma vivência ali grande. E tinha na outra comunidade um jovem lá em ascensão, né, é o cara que ele, na comunidade dele, estava conseguindo se destacar. E ele falou assim, eu não acredito que aquele velho da outra tribo é melhor que eu. Não acredito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou desafiá-lo para um duelo de 1 hora. Quem cortar mais lenha ganha o título de mestre, melhor lenhador da Noruega. E ele foi lá, bateu lá na porta desse lenhador e falou assim, seguinte, meu nome é tal, eu sou da tribo tal, e eu te desafio para um duelo amanhã, pra gente ver quem é o melhor lenhador da Noruega. E aí o grão-mestre, né, falou, tá, tudo bem, então vou fazer, né, a minha honra aqui, eu também tenho que manter meu cinturão. E chegou então, marcaram lá às 15 horas da tarde, vamos supor, todas as comunidades, 2 tribos reunidas, todo mundo, né, eufórico ali por essa possibilidade hoje de mudar, de uma tribo ganhar o status de melhores lenhadores e a outra perder, e tava todo mundo lá reunido, foi um evento. E aí, a regra era, né? Você sabe que pra você cortar lenha, você não pode cortar nem muito fino, nem muito grossa. Você tem a medida certa para certas finalidades. Então, para você colocar na lareira, você tem que ter a tora média ali, né? Como dizem. Bom, enfim. A regra era o lenhador que mais cortar as toras cortar as lenhas dentro do padrão, mais lenhas cortasse dentro de 1 hora, ganhava o título de melhor lenhador, né? Então foi o jovem e o senhor se posicionaram em frente à tora ali para começar a cortar, para começar a bater o machado. Tocou o sino, começou. E o jovem, né, com a sua força, vitalidade e energia, não parou. Cortando. Não parava, o negócio estava insano. E o grão-mestre, né, o senhor já mais experiente, tava mais na maciota, na malemolência ali. Por vezes ele até parava, sentava com o machado no colo, respirava e voltava, cortava lenha, ia cortando, e assim num ritmo mais tranquilo. Deu 1 hora, soou o gongo lá, soou o sino, momento da contagem de quem tinha cortado mais lenhas dentro do padrão. E começaram a contar o do jovem, deu uma quantidade X, e foram contar o do senhor, que já tinha o título de melhor lenhador. E viram que ele cortou mais do que o jovem. Mas num ritmo mais tranquilo. E deram a vitória, então, o cinturão continuou com o lenhador senhor. Mais senhor. E o jovem, meio que inconformado, querendo saber o que aconteceu, foi lá e perguntou pro lenhador mais experiente como que ele tinha conseguido isso. Porque enquanto ele, por si só, estava batendo sem parar na madeira, o senhor estava, às vezes, parado, sentado com o machado no colo. Aí o lenhador mais experiente respondeu para ele, então, sabe aqueles momentos que eu tava com o machado no colo? Eu não tava descansando, eu tava afiando o meu machado. Enquanto você gastava energia, eu fazia com mais precisão. E por isso que eu consegui cortar mais lenhas dentro do padrão e ganhar de você. E essa história, esse é o fim da história. E qual é a moral? Que às vezes você precisa parar para afiar o seu machado, que é o cérebro, para aprender novas habilidades, aprender novas competências, aumentar seu nível de inteligência e poder fazer as coisas dali em diante melhor, certo? A gente tem que evoluir, as pessoas têm que evoluir, têm que se manter em desenvolvimento, tá? Dito isso, então, dentro da sua rotina de empresário estratégico, você vai ter que ter momentos ao longo do ano para participar, por exemplo, de cursos, de treinamentos, de processos de mentoria ou coaching, né, como alguns dizem. Leitura, que é um hábito que se deve ter mais recorrente, pelo menos 10, 15 minutos por dia. Você vai ter que ter momentos desses dentro da sua agenda, tá? É importante que você também trave isso, pelo menos nos 2 cursos, é o mínimo, né? Em alguma habilidade que você percebe que precisa melhorar ou que é interessante para sua empresa e vai ajudá-la no futuro, você se desenvolver nesse aspecto, tá? Então, pare, trava isso dentro da agenda, já estuda, já se inscreve para a nossa imersão, porque é um desenvolvimento tanto pessoal quanto empresarial, porque o empresário que ele aprende a se tornar mais estratégico, a fazer um bom planejamento estratégico, ele não tem só um negócio, ele tem 2, 3, 4, 5, porque ele percebe que é basicamente replicar aquela
dinâmica, aquele processo em outros negócios, e ele vai ter mais tempo para fazer isso, porque ele está se dedicando mais para o estratégico. Boa. E, então, falamos aqui normalmente, né, desses momentos de desenvolvimento pessoal e empresarial também. Então, são momentos que você vai trazer uma consultoria para o seu negócio, desenvolver alguma área importante, dar treinamento para uma equipe. Então, é um momento que você vai desenvolver alguma área do seu negócio. E também você vai precisar dedicar tempo para isso, né? Então, alguns momentos aí ao longo do ano para desenvolver a sua empresa e você também se desenvolver pessoalmente. Não tem um período específico, né? Isso é mais sob demanda. Às vezes precisou da consultoria, às vezes não vai precisar, mas ter isso identificado ao longo dos 12 meses. O que não dá para passar é um ano. O empresário não fez um curso, não fez um treinamento, não participou de uma imersão, não fez nada, não sequer leu 1, 2 livros. Isso não dá, né? O empresário precisa estar sempre se atualizando. É muita coisa para minha cabeça. Você aqui decidiu ser empresário, paciência, né? Agora você absorva isso. Mas no final das contas é gostoso. Vamos afiar o machado então, galera. E desenvolvimento, dentro dessas etapas aqui, é o que mais gera energia. Sim. É o que mais gera energia, é o que mais gera vontade de continuar e renovar o seu espírito para o futuro. É importante, muito importante. E Will, chegou uma pergunta da empresa, na verdade foi um comentário lá no Instagram, @willbrandão_xp, que casa muito com esse tema que a gente falou e acho que pode ser uma dor muito grande de quem está nos ouvindo agora, que tem relação com sair do operacional, focar mais na estratégia e também com o financeiro da empresa. O empresário comentou que para mim tá impossível conseguir sair do operacional. Para ficar no estratégico, eu precisaria contratar muita gente para operação. E isso demanda muita grana. E onde é que está a grana, Will? Ele trouxe essa lamentação dele aí, né? Que imagino que muito empresário pode ter esse tipo de visão também. É impossível sair do operacional. Eu não tenho grana, eu não tenho equipe, eu não tenho como encaixar isso no meu horário, no dia a dia. Foi uma pergunta, mas foi uma pergunta retórica, né? Não sei onde está a grana, né? Isso não depende de mim responder. Ele que vai ter que, na verdade, fazer a gestão financeira da empresa dele e descobrir onde que está a grana. Fazer uma análise do seu mercado, entender onde estão as oportunidades. Mas, no final das contas, eu sei onde não está a grana. Sabe onde não está a grana? Onde é que não está? No apagar incêndio o tempo inteiro. Ali não está a grana. Te garanto que ali não está a grana. Ali pode estar a grana para você pagar sua conta amanhã, para você pagar a sua conta do próximo mês. Mas não é ali que está a grana para você conseguir se desenvolver como empresário, se tornar o CEO de sua empresa, desenvolver seu papel de líder dentro do negócio para conseguir ter uma empresa de sucesso. Não é ficar pagando incêndio que está a grana. Isso é garantido, tá? Ali você vai resolver teu problema no curtíssimo prazo. Mas se você quer se desenvolver, você vai ter sim que investir, você vai ter que fazer alguns sacrifícios no início, de repente parar um projeto, talvez declinar uma proposta de um cliente, talvez usar a sua hora vaga para se aprimorar, para se desenvolver, para fazer essas atividades. Não sei, mas de uma maneira ou de outra, o que é certo é a grana não está no apagar incêndio da operação. Acho que foi isso a nossa conversa de hoje, pessoal. Espero que vocês aproveitem para criar uma rotina anual e fiquem de olho aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify também para acompanhar a parte 2 desse episódio, para criar uma rotina mensal estratégica. É isso aí. E aproveitem, a gente conta com vocês para irem lá na nossa página agora, na página inicial do podcast no YouTube e curtir o vídeo, seguir, se inscrever e no Spotify, clique nos 3 pontinhos no perfil e classifica com 5 estrelas. Faz tudo, com tudo que tem direito. Ajuda nós. Valeu, gente. Bora. Tchau, Nai. Valeu, até mais.